Hoje eu queria deixar uma palavra para todas as mulheres por excelência. Uma palavra para que pudesse estar abençoando a tua semana. E essa palavra está lá em Ezequiel 2, no versículo 1, 2, 3, 8 e 9. E diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Me colocou em pé e eu ouvi a voz daquele que falava e me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes. Abre a tua boca e come o rolo que eu te dou. E então eu vi, e eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ezequiel, ele foi chamado num tempo de muita necessidade para Israel. Ele estava entre os exilados que fora levado para a Babilônia. E ali ele se tornou um porta-voz de Deus. Ali ele se tornou a atalaia do povo de Deus, aquele que ouve da parte de Deus e dá anúncio para os filhos de Deus. E três coisas Deus fez por Ezequiel que ele está disposto a estar fazendo na nossa vida e através da nossa vida. A primeira coisa, Deus falou para Ezequiel que Ezequiel se colocasse de pé. Deus estava pedindo para ele se levantar. Deus estava pedindo para ele tomar um posicionamento no meio da situação difícil que o povo de Deus estava enfrentando, porque o Senhor queria falar com ele. E Deus queria total atenção de Ezequiel. Queria que ele estivesse preparado para ouvir as coisas que ele tinha para dizer, mas queria que ele ouvisse com o coração. E é isso que Deus faz conosco hoje. Deus, ele nos coloca em pé, ele nos prepara para ouvir e para nós agirmos em obediência em tudo aquilo que nós tivermos ouvido da parte dele. O Senhor, ele detesta a inatividade. Quando Deus vê que nós estamos acomodados dentro de uma situação, Deus, ele nos diz a mesma coisa que ele falou para o profeta. Deus, ele nos pede para que nós nos coloquemos de pé. Deus fala para nós: eu vou te colocar para andar, eu vou fazer de você um agente de avivamento, de transformação, de mudanças, porque vida de equilíbrio é isso. Vida de equilíbrio é quando nós continuamos a nos movimentar. É como andar de bicicleta. Se nós paramos, nós caímos. E quando é que as pessoas param? As pessoas param quando elas deixam de exercer fé, quando elas param para olhar para as circunstâncias, quando elas param para olhar para as situações, aí elas desequilibram e caem. Então nós temos que guardar no nosso coração: vida de equilíbrio é vida em movimento. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, qual foi a segunda dádiva que Deus fez? O Senhor entrou em Ezequiel para a realização de tudo aquilo que ele estava orientando. A maior necessidade do povo de Deus é receber o poder de Deus para viver por intermédio do Senhor. O que o Senhor queria realizar por intermédio de Ezequiel, primeiro Deus realizou na vida dele. O Senhor provê aquilo para o qual ele nos guia. Uma vez que ele nos põe em pé, ele nos dará poder para prosseguir, para ter progresso em tudo aquilo que ele nos orientar. Uma coisa que eu achei interessante, uma vez que eu estava vendo uma reportagem sobre Juscelino Kubitschek, quando ele ganhou para a presidência do Brasil, a esposa dele perguntou para ele: e agora? Ele falou: e agora? O Deus que nos trouxe até aqui será conosco até o final. O Deus que nos trouxe até aqui é que vai atuar por intermédio de nós. E o que nós aprendemos com isso? Aquilo que está na palavra, que o Deus do querer é o Deus do efetuar. Deus, quando ele nos chama para uma posição, ele entra dentro de nós para a realização de tudo aquilo que sonha o coração dele, que projeta o coração dele. E o terceiro mandamento, o Senhor falou para ele: come o rolo, vai à casa de Israel, às nações rebeldes. Isso pode parecer uma coisa muito interessante, falar para uma pessoa comer o rolo. O rolo é as Sagradas Escrituras. Ezequiel tinha que ruminar, Ezequiel tinha que meditar na palavra de Deus de dia e de noite,
para que a semelhança de Jesus, ele pudesse falar com autoridade, a hora que ele abrisse a boca, ele pudesse falar com confiança, ele pudesse falar com segurança, ele pudesse falar com certeza, depois de estar em pé, depois de ter recebido o poder do Espírito Santo de Deus. Deus falou para ele: continue se alimentando desse rolo, continue se alimentando da palavra. Por quê? Porque em épocas de crise, de desafios, de necessidade, essa palavra vai fazer parte da nossa vida, nos comunicará a fé necessária para nós atravessarmos todas as circunstâncias e situações. Serão as nossas reservas interiores. As palavras e as atitudes de uma pessoa revelam onde estão lançadas as raízes desta pessoa. Falaram uma vez sobre Kathryn Kuhlman, que Kathryn Kuhlman leu tanto a palavra do Senhor, que a palavra de Deus passou a fazer parte da vida dela. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós nos coloquemos de pé. Deus espera que nós tomemos uma posição. Você, mulher por excelência, Deus está pedindo para você se levantar. Deus está pedindo para você obter o poder do Espírito Santo de Deus, que Ele derrama do alto sobre a tua vida. E como? Comendo rolo, comendo dessa palavra, tendo intimidade com o Senhor, profetizando essa palavra em oração. E aí você vai se mexer. E aí você vai fazer tudo aquilo que Deus espera da tua vida. Eu amo muito você e eu desejo que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém.